Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal Tantra, o Despertar pelo Prazer. Aqui a gente fala sobre Tantra, sexualidade, prazer, como viver o sexo de uma forma realmente prazerosa, de uma forma que vai trazer alegria e amor e prazer para a sua vida. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre os 4 passos para acabar de vez com a sua ejaculação precoce. O meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e vivi na pele durante 15 anos esse problema da ejaculação precoce. Então eu sei, eu entendo como você se sente frustrado, como você se sente triste com essa situação, como você se sente muitas vezes incapaz de dar prazer, de proporcionar prazer para a sua parceria, porque acaba ejaculando rápido demais. Então fica aqui com a gente, fica aqui comigo nesse vídeo, que ao final dele você vai saber os 4 passos que você precisa dar para sair de vez da ejaculação precoce. Então não perde tempo, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal Tantra Despertar pelo Prazer. E nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito de ejaculação precoce. Se você está caindo nesse aqui primeiro, não deixe de assistir os anteriores. Tem muito material aqui, tem muita coisa boa. Eu tenho certeza, se você der uma olhada aqui no canal, você vai encontrar muita informação, muita ferramenta para acabar de vez com esse problema, tá? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá falar dos 4 passos para você acabar de vez com a ejaculação rápida. E o primeiro deles é: conheça o seu corpo. Você precisa conhecer as suas sensações. Você precisa conhecer o que acontece no seu corpo. Por quê? Como eu vou controlar algo que eu não conheço? Como eu vou melhorar uma situação se eu não conheço as sensações daquela situação? Se eu não conheço como isso acontece, se eu não sei como é que isso acontece. Então a gente tem que buscar, primeiro, conhecer as nossas sensações. Por quê? O grande problema das pessoas que têm ejaculação precoce, muitas vezes é não perceber o momento que cai naquela zona sem volta. Porque a partir do momento que você entra ali, você não consegue mais segurar a sua ejaculação. Vai acontecer, você não vai conseguir controlar. Então, o primeiro passo é você começar a perceber as suas sensações, começar a identificar as sensações que acontecem no seu corpo quando você estiver quase entrando naquele lugar ali, quase entrando naquela zona ali sem volta. Como você pode fazer para conhecer essas sensações? Uma das principais ferramentas que a gente tem para isso chama-se autotoque consciente, que é a velha conhecida masturbação, só que feito de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Porque nós homens, muitas vezes, nós pensamos na masturbação só naquele movimento repetitivo, só em ficar naquele movimento ali, repetindo aquele movimento. E isso muitas vezes nos causa ainda mais ejaculação precoce, porque eu começo a hiperestimular a glande, começo a hiperestimular o pênis, e você acaba ejaculando por causa disso, por causa desse excesso de estimulação. Já quando a gente está falando de autotoque consciente, a gente está falando de uma ferramenta em que você vai utilizar todo o seu corpo. Você vai tocar todo o seu corpo, certo? De forma leve, de forma com mais pressão, para você começar a conhecer as sensações que tem aí nesse corpo, trazer mais consciência para esse corpo, trazer mais conhecimento, autoconhecimento para esse corpo. Porque assim você vai aumentando a sua capacidade de sentir prazer, você vai aumentando a sua capacidade de conseguir sustentar cargas maiores de prazer. Isso a gente trabalha muito dentro da terapia tântrica, por exemplo, que é essa sustentação da energia. O que é essa sustentação de energia? É eu conseguir sentir prazer, me sentir excitado, me sentir erotizado, sem necessariamente descambar na ejaculação. Porque quando ela acontece, a gente acaba perdendo muito aquela energia. A gente acaba perdendo muito aquele tesão, aquela vontade, aquele desejo ali dentro da relação. Então, por isso que é importante eu conseguir sustentar
essa energia, conseguir sustentar essa carga de excitação sem ejacular. E esse tipo de trabalho, esse tipo de treinamento, você consegue fazer muito bem utilizando esse autotoque consciente. Você pode tocar com as mãos, você pode usar outros materiais, tipo pena, tipo algum lençol, algum tipo de material diferente para você passar no seu corpo, para você sentir as sensações e perceber o que acontece com esse tipo de toque. O que acontece quando eu toco no meu braço, o que acontece quando eu toco no meu peito, nas minhas pernas, qual a sensação que me dá. E traz a sua atenção também para as contrações que vão acontecendo ali involuntariamente no seu corpo, certo? Ah, Bruno, mas o que isso tem a ver com eu conseguir melhorar o meu prazo aí de ejaculação, de eu conseguir ficar mais tempo sem ejacular? Porque você vai conseguindo trazer mais sensações de prazer para o seu corpo, só que sem focar diretamente no genital, entende? Você consegue sustentar, aumentar a carga de prazer gradativamente, devagar, sem hiperestimular o genital, de forma que você não consiga mais segurar a ejaculação. Porque se você estimula demais ali aquela região, ela é uma região muito sensível. Então a possibilidade de você ejacular vai ser grande, certo? E se isso acontecer também, não tem problema. Você está no treinamento, lembre-se, você não vai fazer isso uma vez só. Você vai fazer várias vezes para que você possa trazer realmente esse conhecimento para o seu corpo, trazer esse conhecimento para você. É isso que a gente chama de consciência corporal. Você está consciente das sensações que o seu corpo tem, certo? E além da prática desse autotoque consciente, dessa masturbação consciente, você pode perceber as sensações do seu corpo, ficar atento às sensações do seu corpo, também dentro da relação sexual que você estiver tendo com a sua parceira, com o seu parceiro. É exatamente isso. É claro que a gente quer que durante a relação sexual eu esteja completamente entregue ali, né, o que está acontecendo. Eu quero ficar prestando atenção no que está acontecendo com o meu corpo. Eu quero realmente sentir prazer, eu quero realmente sentir aquele momento. Mas é importante que nesse momento que você está neste treinamento para acabar com a sua ejaculação precoce, você comece a ficar atento às reações do seu corpo para que você consiga identificar aquela sensação que eu te falei, que é aquela sensação que você está quase entrando ali naquela zona sem volta. Exatamente, aquela zona que se você entrar nela, você vai ejacular, você não vai conseguir segurar mais, que a gente chama da zona sem volta, né? Então, quando você estiver dentro da relação, seja com você mesmo, né, no autotoque consciente, seja com a sua parceria, fique atento a essas sensações, a essas reações do seu corpo. E quando você conseguir identificar aquele momento em que estou quase chegando lá, você tem que diminuir um pouco os seus estímulos para que você consiga prolongar mais aquele tempo, certo? Ou você diminui o estímulo, você muda a forma do estímulo, entende? Se você estiver, por exemplo, fazendo uma penetração, diminui um pouco o ritmo, ou muda o tipo de estímulo que você está fazendo, muda o tipo de posição, sabe? Existem técnicas que você começa a utilizar e começa a perceber as diferentes sensações. Quando você muda um pouco ali a sensação, você diminui um pouquinho a sua carga de energia ali para conseguir controlar melhor a ejaculação, conseguir ficar mais tempo ali dentro daquela relação. Claro que muitas vezes isso traz alguns incômodos, né? Por exemplo, às vezes a parceira está ali quase chegando lá no orgasmo, de repente você tem que mudar o estímulo ou mudar ali a forma que você está fazendo, e isso às vezes pode tirar da parceira aquele momento ali do orgasmo. Então isso pode acontecer. Mas com a intimidade que você vai criando dentro da sua relação, vocês vão ir negociando, né? Negociando essa ajuda aí que ela vai fazer para poder ajudar você também a controlar melhor a sua ejaculação precoce, tá joia? O segundo passo para você controlar melhor a sua ejaculação é compreender como é o sexo na realidade. Porque tem uma frase muito interessante que a Regina Navarro Luiz fala, né, uma sexóloga que eu gosto muito de ouvir, que ela fala o seguinte: sexo para reprodução, qualquer bicho sabe fazer, certo? Sexo para o prazer, ele deve ser aprendido. A gente tem que aprender como fazer sexo para ter prazer, tá? Eu costumo dizer o seguinte: qualquer coisa que você vai fazer na vida, você vai aprender de que jeito? Observando as outras pessoas fazendo, certo? E repetindo.
A gente aprende tudo assim no decorrer da nossa vida. Só que tem um detalhe: sexo a gente não vê ninguém fazendo. Geralmente não, né? Geralmente a gente não vê ninguém fazendo para repetir e fazer da mesma forma. Então, aonde que a gente vai buscar aprender isso? Aonde que você aprendeu sobre sexo? Onde que você aprendeu a fazer sexo? Me conta, me fala, aonde foi? Eu aprendi, infelizmente, na pornografia. E eu acredito que a maioria de vocês também tem aprendido lá, certo? E esse é um grande problema, porque o que a pornografia mostra não é a realidade, não é aquilo que você vai se deparar na vida real. Aquilo que é mostrado na pornografia, aquilo são cenas, muitas vezes montadas, muitas vezes editadas, coisas que não acontecem na realidade, sabe? Ali mostra ali a relação baseada muito em penetração, fica ali naquele soca, aquilo que a gente chama de bate-estaca ali, durante 30, 40 minutos ali sem ejacular, e a gente sabe que aquilo não é a realidade. Só que, como a gente aprende ali, a gente acaba acreditando que aquele que é o certo, aquela que é a forma certa. Então eu começo a me cobrar para que eu tenha aquele desempenho ali, né, daquelas atrizes, os atores ali que estão naquele filme. E isso não é a realidade, muito pelo contrário. A gente sabe que tem muita coisa por trás dos bastidores daquela cena, que muitas vezes tem coisas relacionadas a abuso e muitas outras coisas mais complicadas. E a impressão que dá quando você assiste filme pornô, por exemplo, é que as mulheres adoram penetração, né? Adoram serem penetradas, e principalmente ali de forma vigorosa. Você escuta ali que as mulheres, aquelas reações todas ali naquelas cenas ali, parece que estão tendo muito prazer, um orgasmo absurdo, aquele negócio todo, sendo que a gente sabe que na realidade a grande maioria das mulheres não tem prazer, não tem orgasmo com penetração, certo? Então, isso mostra mais uma vez o tanto de deturpação que a gente aprende, o tanto de coisa errada que a gente aprende dentro da pornografia. Então a gente tem que começar a voltar, não, peraí, o que é real nisso? Qual que é a realidade das coisas? Então você tem que começar a buscar ferramentas, você tem que começar a buscar conhecimento de como funciona na realidade, de como isso acontece de verdade. Olha, se eu sei, por exemplo, se eu estou numa relação heterossexual, se eu sei que a grande maioria das mulheres, que a penetração não é a forma mais fácil de proporcionar prazer para uma mulher, por exemplo, eu vou buscar aprender outras formas. Eu vou buscar aprender a fazer uma estimulação oral, eu vou aprender a fazer uma massagem, a estimular o clitóris, por exemplo, que é a melhor forma de você dar prazer para uma mulher. Logicamente você não vai direto nele, né? Você vai fazer outros estímulos em todo o corpo para poder mobilizar a energia para esse corpo, para poder dar prazer, dar condições para que essa mulher sinta muito, muito e muito prazer, que isso por si só já vai te ajudar demais. Primeiro, que uma das coisas que mais deixa o ejaculador precoce ansioso é o fato dele não conseguir dar prazer para a mulher. É o fato dele não conseguir que a sua parceria tenha prazer, chegue no orgasmo. Então, a gente fica muito frustrado quando isso acontece. Eu sei que é responsabilidade de cada um buscar o seu próprio prazer. Nós não somos responsáveis pelo prazer do outro, mas a gente ajuda e muito. A gente pode ajudar e muito que a outra pessoa tenha prazer, certo? E aí, tem outro detalhe. A penetração, ela é o momento que mais desafia o ejaculador precoce, porque é o momento que vai ter mais estímulo, principalmente da glândula do pênis, que é a área mais sensível, que é a área que mais dispara ali o reflexo de ejaculação. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Se eu tenho esse conhecimento e eu sei que tenho outros estímulos que eu posso fazer, que vai dar muito mais prazer para minha parceira ou para o parceiro, e que não vai ser através de um estímulo que superestimula o meu pênis, né, que vai superestimular a minha ejaculação, olha que maravilha! Eu tenho condição de dar prazer para a minha parceria, que isso aí por si só já resolve grande parte da ansiedade do ejaculador precoce, e além disso eu vou utilizar
de outros estímulos, de outras formas para estimular a minha parceira, o meu parceiro, que não vai necessariamente estimular o meu reflexo ejaculatório. Olha que maravilha! E aí eu falo de experiência própria. Quando a sua parceria tem ali um orgasmo ou 2 orgasmos ali, antes de você ejacular, você já fica muito mais tranquilo, muito menos ansioso para a sua relação. Você já começa a perceber que o seu corpo vai ficando mais relaxado, que você vai ficando mais confiante dentro da relação. Então, olha como entender, como ter o conhecimento de como funciona o ser humano, como funciona o corpo humano sexualmente, é muito importante, muito interessante para você ir aí mapeando e acabando, construindo o caminho para você acabar com a ejaculação precoce. O terceiro passo é identificar as crenças que levam você a ejacular rápido. E uma delas, eu já até comentei aqui, é aquela crença que muitos de nós homens temos, que o homem é o responsável por dar prazer para a mulher, né? Ou se você for homossexual, o responsável por dar prazer para o seu parceiro. Existe muito essa crença, e mais uma vez aprendida na pornografia, mais uma vez aprendida nesse sistema patriarcal que a gente vive, onde o homem deve ter todo o conhecimento e a mulher ficar simplesmente passiva, esperando que ele dê prazer, dê o tal famoso orgasmo para ela de presente, né? Essa crença acaba deixando muitos dos homens ansiosos por causa disso. Eu era extremamente ansioso por causa disso, porque eu sentia que era minha obrigação dar prazer para minha parceira, era obrigação minha. Se a minha parceira não tivesse um orgasmo, se a minha esposa não tivesse um orgasmo, era culpa minha, a obrigação era minha de fazer isso acontecer, entende? De um jeito ou de outro. Ela podia estar desconectada, podia estar sem vontade lá, mas eu tinha que fazer ela gozar, porque senão eu não seria homem, né? Esse tipo de preocupação, esse tipo de crença acabava comigo, me deixava já ansioso para começar a relação, e a ansiedade é um dos maiores inimigos do ejaculador precoce, porque a ansiedade, ela ajuda a disparar esse reflexo da ejaculação. Então, para quem tem ejaculação precoce, a ansiedade é terrível, né? Outra crença que atrapalha também o ejaculador precoce, a crença de que se o homem ejaculou, acabou, né? Eu sei que depois da ejaculação a gente fica assim mais desanimado, né? Dá aquela baixada de energia, tal, mas a relação não precisa acabar ali, entende? A gente está trabalhando aqui neste canal, eu trabalho com terapia para ajudar as pessoas e ajudar os homens também a prolongar o tempo sem ejacular. Mas se tiver acontecido, se acontecer, você não precisa ficar frustrado ali e terminar, encerrar a sua relação ali, entende? Como eu já te falei, né, no conhecimento do sexo real, existem inúmeros estímulos que você pode fazer para a sua parceria ter prazer, né? E ali, no meio daqueles estímulos todos ali, você vai estimulando, daqui a pouco você recupera a ereção novamente e você pode partir para a penetração novamente, se é isso que vocês quiserem, tá? Porque realmente nem precisaria disso para vocês dois terem prazer, tanto o homem quanto a mulher conseguem ter muito prazer, independente se vai ter penetração ou não dentro da relação. A gente precisa começar a ter esse conhecimento mais ampliado, mais vasto do sexo, da sexualidade, das possibilidades, ter mais repertório sexual. Outra crença também que atrapalha é aquela crença de que você não vai conseguir, de que você não vai conseguir segurar, de que você não vai ser capaz de proporcionar prazer para a sua parceria, sabe? Aquilo que a gente chama de autoesquema sexual. O que é isso? Como eu me enxergo sexualmente, como eu me vejo sexualmente. Você se vê como uma pessoa atraente ou não? Você se vê como um fracassado? Você se vê como uma pessoa que é capaz de dar e receber prazer? Ou você está sempre focado só ali na performance, de fazer, tem que fazer isso acontecer, tem que fazer ela gozar, tem que fazer aquilo outro? As crenças que você tem sobre você mesmo são importantíssimas, porque se você tem crenças
disfuncionais em relação a você, se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não consegue sentir prazer, você não consegue ir para uma relação e sustentar essa carga de energia sem ejacular, isso acaba moldando o seu comportamento. Você já entra para uma relação com medo, você já entra para a relação ansioso, com medo de dar errado de novo, com medo de ejacular rápido de novo. E aí, esse medo, essa ansiedade acaba disparando o reflexo da ejaculação. É aquilo que a gente chama de ciclo da falha. Você entra num ciclo ali e não consegue sair dele, não consegue sair desse ciclo, porque uma coisa vai levando a outra. Você já entra ali com medo de falhar. Esse medo de falhar vai deixar você hipervigilante, que a gente chama, né? Ou seja, você vai começar a ficar vigiando o que está acontecendo com o seu corpo, na preocupação de ejacular rápido, e aí você começa a desfocar dos estímulos sensoriais, dos estímulos eróticos, a sua resposta sexual vai diminuir, você pode acabar ou ejaculando rápido ou às vezes até perdendo a ereção, perdendo ali os estímulos sensuais, os estímulos sexuais. Então, essas crenças que moldam aí o nosso comportamento, que influenciam nas sensações que a gente tem durante as relações, é importantíssimo que você comece a conhecer essas crenças, que você comece a se trabalhar isso em terapia mesmo, para que você comece a modificar essas crenças, para que você comece a ter relações com mais prazer, para que você comece realmente a trazer para você, para o seu corpo, para a sua parceria, relações realmente prazerosas. Porque aquilo que a gente acredita na nossa vida é o que acaba acontecendo. Então, se você fica focado, fica acreditando, né? Fica dando atenção a essa crença que você não é capaz, que você não consegue, você acaba não conseguindo mesmo, tá? Então a gente tem que começar a identificar e quebrar essas crenças. E aí, juntamente com isso, falando aqui do nosso quarto passo para poder acabar com a sua ejaculação precoce, é buscar ferramentas que aumentam a sua autoestima. Porque a grande dificuldade do ejaculador precoce é que ele tenha a autoestima muito baixa, por causa de toda essa frustração, por causa de todo esse medo que a pessoa tem de falhar, de não conseguir dar prazer para a parceria. Então ele não se reconhece como uma pessoa sexualmente interessante, né? Ele começa a inventar aí um monte de situações dentro da sua mente, vai solidificando essas crenças disfuncionais. Então, trabalhar a autoestima é essencial para que você consiga ter uma visão diferente de você mesmo, né? Ter mais confiança em você mesmo, ter mais confiança na sua capacidade, ter mais confiança naquilo que você pode realizar. E isso, meus caros amigos, eu posso falar de experiência própria. Eu vou contar, e vou fazer um vídeo aqui ainda só contando a minha história em relação à ejaculação precoce. Mas eu fui um adolescente, né, e um adulto extremamente inseguro, muito tímido. Jamais, por exemplo, estaria aqui fazendo um vídeo, né, falando com vocês num vídeo a respeito de ejaculação precoce, por exemplo, ou qualquer outro assunto. Porque eu era muito inseguro, muito tímido, muito medroso. E não é de se estranhar que eu tenha desenvolvido ejaculação precoce, que é uma disfunção principalmente de pessoas que têm muita ansiedade, que têm muita insegurança. Essa insegurança gera ansiedade, né? E isso me levou a ter vários problemas, dentre eles a questão da ejaculação precoce. E eu percebo que como trabalhar essa autoestima, como elevar essa autoestima foi essencial para que eu conseguisse resolver esse problema. Não só esse problema, mas vários outros problemas na minha vida, né? Inclusive, para trabalhar com o Tantra, para trabalhar com sexualidade, eu tive que desenvolver muito isso. Porque como é que eu ia falar de sexualidade? Como é que eu ia tocar as pessoas na massagem tântrica, sendo uma pessoa tão insegura, sendo uma pessoa tão tímida? Não ia ter jeito, não ia rolar. E quando você está inseguro e vai tocar uma pessoa, por exemplo, a pessoa percebe essa insegurança, sabe? E tudo que a gente precisa para ter uma relação, seja de trabalho, seja uma relação amorosa, seja uma relação profissional, é segurança. A gente precisa sentir segurança na outra pessoa
para que essa relação flua, seja ela qual for. E aí, quando eu trabalhei essa autoestima, quando eu trabalhei esse entendimento do meu corpo, que isso trouxe para mim essa melhora da minha autoestima, foi que eu realmente tive capacidade de fazer as coisas, né? Eu tive capacidade de transformar minha relação de 2 minutos, por exemplo, em 2 horas, porque eu precisava trabalhar essa autoestima em mim, eu precisava trabalhar essa confiança, essa autoconfiança em mim, para que eu pudesse desenvolver tudo isso que eu desenvolvi até hoje, desenvolver esse trabalho que eu estou fazendo aqui com você. Eu precisei trabalhar, precisei elevar muito a minha autoestima. Bruno, mas você está falando aí tal de melhorar a autoestima. Eu sei que eu preciso melhorar a autoestima, mas como é que eu faço isso? Ninguém tem baixa estima porque quer, né? Aliás, desculpa, falar baixa estima é uma palavra errada. Baixa autoestima, que a autoestima se refere a uma estima com você mesmo, uma autoestima. Então não é autoestima e baixa estima, né? Você tem uma autoestima, você tem uma baixa autoestima, tá bom? Mas tirando o português de lado, vamos pensar aqui, como é que eu trabalho isso? Como é que eu aumento a minha autoestima? Existem diversas ferramentas para isso. Você pode trabalhar através de terapias, né, das mais diversas terapias, desde terapia com psicanálise, né, ou com psicólogo, ou com nas diversas ferramentas que existem por aí, nas diversas ferramentas terapêuticas que existem, tá? Mas eu vou falar daquela que funcionou para mim, né? Que foi o divisor de águas na minha vida, que foi a terapia tântrica, tá? Hoje eu sou terapeuta tântrica, eu trabalho com isso, não é por acaso, foi porque um dia a terapia tântrica fez uma transformação tão grande na minha vida, claro que não foi de um dia para o outro, né? Isso demorou um tempinho aí, que eu fiquei tão encantado com isso que eu quis trabalhar com ela, com a terapia tântrica. E ela é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar a questão da autoestima. Você sabe por quê? Porque ela vai trabalhar tanto questões relacionadas ao corpo, à sensação física, quanto ao emocional. A terapia tântrica, ela vai te mostrar formas muito diferentes de entender o corpo, de entender a sexualidade, de sentir prazer, de uma forma muito mais intensa que a gente está acostumado. A gente não está acostumado. O homem não vai para a relação sexual para ter prazer. O homem vai para a relação sexual para mostrar que é homem, tá? Para provar a performance, provar que consegue, provar que é isso, provar que é aquilo outro. Não, o Tantra vai pelo caminho contrário. Ele te mostra como você sentir prazer, como ter uma relação gostosa, leve, como ter uma relação de muito prazer para sentir orgasmo, para proporcionar orgasmos. Então ele vai trabalhar tanto a parte física do corpo, da sensação, quanto da parte mental. Por isso ele é um trabalho, ele é uma técnica, uma terapia completa, que ela vai muitas vezes aonde outras não vai. Algumas trabalham só o corpo, outras vão trabalhar só aspectos da mente, sem mexer com o corpo. O Tantra já vai mexer com isso tudo, já vai trabalhar tudo que você precisa para poder elevar aí essa sua energia, aumentar a sua capacidade de sustentar essa carga de prazer, essa carga de energia. E isso aí vai aumentar demais a sua autoestima, vai deixar você mais confiante, porque você vai ter conhecimento e ferramentas certas para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. E isso no campo da sexualidade, a gente está falando aqui da questão da ejaculação precoce, não vai ser diferente. Você vai ter as ferramentas certas para poder te ajudar a sair desse problema, certo? Então, esses foram os 4 passos que você precisa fazer para sair da ejaculação precoce. Conheça seu corpo, conheça suas sensações corporais, trazer essa consciência para o seu corpo, compreenda como é o sexo na realidade, longe da pornografia, tirando todas aquelas cenas montadas e editadas que tem ali. Identifique as crenças que estão fazendo você ejacular rápido, que estão fazendo com que você fique ansioso durante a sua relação e trabalhe a sua autoestima. Esses 4 passos vão fazer com que você tenha muito mais facilidade para conseguir controlar a sua ejaculação e ter relações com muito mais prazer. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou. Fala aí o que você mais gostou desse vídeo, se concorda, se não concorda com alguma coisa.
e compartilha também esse vídeo com os amigos. Ah, e outra coisa, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar para o nosso grupo Transforme 2 Minutos em 2 Horas. Lá você vai receber todas as informações de uma super aula, uma masterclass que eu vou dar, onde eu vou falar o que eu falei aqui, muito mais, com muito mais detalhes, com muito mais ferramentas, para que você tenha condição de saber tudo, mas tudo mesmo, saber tudo o que você precisa para se livrar do problema de ejaculação precoce e viver relações aí com muito mais prazer. Então, clica no link que está na descrição, entra para o nosso grupo e participe da nossa Masterclass. É gratuito, não vai te custar nada e você vai saber tudo o que você precisa para acabar de vez com a ejaculação precoce. Combinado? Então, te espero lá no grupo. E, no mais, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui comigo até o final desse vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!